China vai ficar ainda mais pobre e mais isolada com essa decisão de retirar-se dos BRICS. Ora, lá estão os principais parceiros comerciais daquele país, que é justamente a China e o Brasil. Eu me pergunto, para onde quer ir o Milei com essa política? Agora está claro que não é o Milei que decide, mas sim os seus patrocinadores. Ou mais exatamente, não as grandes potências, não é que não se metem muito nisso, ou pelo menos diretamente, mas os fundos abutres, aqueles fundos de investimentos que só vivem da especulação e que foi quem afundou o Macri no seu período de governo de 2015 e 2019. Então prestem bem atenção para esse nome, né? Fundos abutres. Lá na Argentina se chama fundos buitres, ou fundos urubus, que são justamente esses que se valem da carniça alheia aí, não é? Para ganhar bilhões e bilhões de dólares. E eles compram juízes, compram governos, compram sobretudo aqueles governos, que é o caso do Milei, que se submetem facilmente às suas exigências. É o exemplo do Macri. O que ocorreu no Macri? Olha, a Argentina estava numa situação de dívida muito equilibrada. A Cristina Kirchner, que depois do sucesso da administração de seu marido, Néstor Kirchner, ela teve lá 8 anos de mandato. E o que é que ela fez? Ela elevou os salários da Argentina a um dos salários mais competitivos do mundo inteiro. E os aposentados, principalmente, foram muito bem tratados. Agora, com o Milei, os pobres dos aposentados estão ameaçados de morrer de fome, porque não terão mais aumentos, não terão reajuste, porque está tudo congelado lá por 2 anos. Os 2 anos da emergência econômica, segundo o Milei, mais 2 anos que poderão ser prorrogados por mais 2 anos. Bom, e esses fundos eram inimigos figadais da Cristina Kirchner, do peronismo e de todos os governos populares, inclusive ali do México também, do Obrador, do López Obrador, que está transformando o país, não a partir de políticas neoliberais, mas justamente de políticas progressistas que visam a inclusão social e também a soberania do país. Daí foi por isso que ele engrandeceu e fortaleceu a Pemex e as grandes empresas estatais, fez obras estruturais, não é? Como várias refinarias, estradas de ferros, aeroportos e muitas outras que beneficiam diretamente a comunidade ali, né, na proporção em que movimenta a economia e torna o mercado interno muito importante. Então meça, por exemplo, hoje a situação do México com a situação da Argentina de hoje, da Argentina do Milei, ou da Argentina do Macri, há 4 ou 5 anos atrás. O que fez a Cristina Kirchner? A Cristina fez essa política de inclusão e de soberania, mas chegou o Macri e desmontou tudo. Imagine só, a Argentina já tinha pago as suas dívidas com o FMI poucos anos antes da entrada da Cristina Kirchner no governo, que foi paga pelo seu marido, o Néstor Kirchner, inclusive com a ajuda da Venezuela, que então ali nadava em petróleo e em dólares. Foram 3 bilhões, salvo engano, a grana que a Venezuela emprestou, porque depois recebeu esse dinheiro da Argentina. Então, a Cristina Kirchner fez essa política de autonomia, de soberania, mas não confrontou com os Estados Unidos, nem seu governo foi marcado pelo anti-americanismo. Pelo contrário, houve ali uma aproximação.
Agora, é evidentemente que os fundos abutres, os fundos buitres ou os fundos urubus não gostaram daquilo e começaram a puxar o tapete da Cristina até conseguir eleger o seu candidato, que é o Macri. E agora o Milei, que ainda é muito pior do que o Macri, apesar de ser também dirigido pelo Macri internamente. Uma política difícil de entender porque é muito complexa. Mas a gente só dá um exemplo. Aquela questão das dívidas que foram deixadas pelo Curralito, não é? O governo de Fernando de la Rúa, aquele presidente que fugiu de helicóptero lá da Casa Rosada. Ele pegou, como fez o Collor aqui no Brasil, mas o Collor pagou, né, inclusive durante o seu governo, aquele dinheiro que ele sequestrou da poupança. Lá não. Lá o governo ficou adiando o pagamento dessa dívida, não é? Ou seja, o resgate do dinheiro que tinha sequestrado dos bancos, da grande população argentina. E aí o argentino ficou esperando aquilo, ficou cada vez, o valor daqueles depósitos ficar cada vez mais diminuídos, né, por causa da inflação. E vem os fundos abutres, né, se aproveitam daquela ocasião justamente para comprar aquelas dívidas a 10% a 15% de seu valor real. Aí quando chega um governo, né, um governo amigável desses fundos buitres, eles apresentam a fatura e aí é o desastre, porque o governo não tem como pagar, o país não tem como pagar aquilo. Daí a razão de o Macri ter sido obrigado a recorrer várias vezes ao Fundo Monetário Internacional, inclusive com aquele empréstimo de 54 bilhões de dólares que a Argentina até hoje está encalacrada para pagar. E aí eu pergunto, o Milei agora que saiu do BRICS, como ele anunciou ontem, não é? Em carta dirigida ao Brasil e a outros membros dos BRICS, e o que é que ele vai fazer? A não ser pagar dívidas, a não ser se atolar ainda mais nas dívidas. A gente teve um exemplo aí claro ontem, que foi o resultado dos primeiros bônus do Milei, não é? O Milei fez aquela oferta de bônus no mercado internacional para pagar as dívidas dos importadores da Argentina. E o que aconteceu? Os bônus ninguém deu bola. É justamente, né? Foram 10% só de bônus vendidos. Por quê? Porque ninguém se interessou. Todo mundo, todo o mercado quer ganhar dinheiro, não quer salvar ninguém. Será que vai salvar o Milei? É muita pretensão do Milei, e é claro que ele não tem essa pretensão. E ele sabe que não vai governar. Ele vai justamente, né, seguir nessa toada e vai confrontar cada vez mais com a população com essas medidas. Medidas que arrocham cada vez mais o bolso da população. Daí a razão do Milei agora também estar prisioneiro do palácio, porque ele foi a Mar del Plata, que é uma cidade até ali muito conservadora, mas que encontrou lá o quê? O caçarolaço, não? O cacerolaço, como eles dizem, que é o nosso panelaço. Ele foi lá assistir uma peça de sua namorada, né, a Fátima Flores. E veja o que aconteceu nessa reportagem da C5N, televisão opositora. Y esto está ocurriendo ahora en Mar del Plata, a metros del teatro que espera por el presidente Javier Milei, que va a ver la obra de su pareja Fátima Flores. Nos vamos en vivo al móvil de C5N con Jimena Paternoster. Jimena, buenas tardes, ¿qué está pasando ahí? Vejamos aqui, não é? O Milei, com menos de 20 dias no governo, e é recebido dessa maneira em Mar del Plata, que é uma cidade que deu esmagadoramente, né, a vitória para o candidato Milei contra o Sérgio Massa, o peronista Sérgio Massa. Juan, buenas tardes para vos
y para todos. Diferentes personas, cerca de, me atrevo a decir, 300 personas autoconvocadas en el Monumento San Martín, enfrente a la municipalidad de... Olha que o importante dessa manifestação não são operários atingidos ali pelas medidas, são justamente a classe média, né? Porque aqui, como diz a jornalista, é uma manifestação espontânea, são pessoas que saíram, né, de seus apartamentos para protestar contra o Milei em frente ao teatro, não é o teatro que é algo elitista, não é para a população, e essa população, e essa turma aí de manifestantes estava justamente para dizer do seu repúdio, não é, às medidas adotadas pelo Milei, inclusive o preço do aluguel, não é, que aumentou várias vezes, e muito também o tarifaço que vem aí a partir do 1º de janeiro do ano, que é o tarifaço. Aumentos selvagens, brutais, na passagem do ônibus, na passagem do metrô, no gás, né, que é muito importante lá por causa da calefação, da energia, da água e de outros serviços públicos. Del Partido General Pueyrredón y también a 2 cuadras del Teatro Roxy, allí donde en un par de horas nada más Fátima Flores se presentará como todas las noches con la presencia del presidente Javier Milei para dar su show.